saber se a bobina está em curto? Para a gente saber se a bobina está em curto ou não, a gente precisaria de um osciloscópio. Por quê? Porque com o osciloscópio a gente verifica o trabalho da bobina. O gráfico da bobina é o que vai mostrar para a gente se está sendo criado sobre ela um campo eletromagnético ou não. Se naquela bobina, né? Se naquele gráfico, né? A gente está vendo um gráfico aqui, não tiver as ondas que deveriam estar, né, na bobina, vamos supor que a gente tenha um gráfico, né? A gente tem um gráfico, digamos aqui a gente tem uma reta, e medindo uma bobina com o aparelho ligado, utilizando o osciloscópio, a gente vai ver que ela fica tipo fazendo umas mexidas assim. No osciloscópio a gente vai ver que tem um gráfico da bobina, quando a gente faz a medição, e aí esse gráfico ele sobe e desce, faz uma subida e uma descida. Se não houver esse trabalho, né, da bobina, onde ela sobe e ela desce, ficar uma linha reta, isso significa que não há campo eletromagnético nessa bobina. Essa bobina não está trabalhando. Mesmo que haja tensão na malha aonde esteja essa bobina, ela não vai estar trabalhando. Ou seja, quando a bobina, principalmente nessas partes de processador e memória, quando a malha, né, quando o power management libera uma tensão secundária, né, que passa por essas bobinas, elas estão ali logo no início de onde vai sair a tensão, justamente para criar uma carga sobre a corrente, para que essa corrente ela chegue com mais potência no processador. Se não houver trabalho nessa bobina, mesmo que ela não esteja com as suas espiras, né, derretidas, ou seja, vamos lá, vamos entender como é que funciona uma bobina. Isso aqui, ó, vamos lá. Aqui a gente tem um fio, né? Esse fio está enrolado aqui. Só que esse fio não é esmaltado aqui, é um estanho, né? Mas digamos que esse fio ele fosse esmaltado. E aqui a gente tem um monte de fio, né, enrolado aqui nessa bobina, né? Que é uma bobina. Então, quando essa tensão e corrente vai passando aqui pelos fios, ela vai criar um campo eletromagnético aqui, ó. OK? No setor de backlight, esse campo eletromagnético, ele vai ser comprimido e aí ele vai virar tensão e corrente, ou seja, a tensão que está passando em 4.2 aqui, através do campo eletromagnético que está sendo comprimido através do CI e do diodo, vai fazer com que essa tensão ela dobre, né? Então o campo eletromagnético vai ser comprimido e vai virar tensão e corrente. Nessas malhas de Book, que são as malhas que alimentam o processador, ela vai criar uma carga sobre a corrente, como se estivesse dando uma potência ali na corrente, para ela trabalhar mais com vigor ali no processador. Então, se esse esmalte aqui, ó, vamos supor que aqui a gente tem um esmalte, se esse fio aqui ele aquecer, o esmalte derreter e ele se juntar, né, aqui, ele vai virar tipo um jumper, né? Ele não vai ter mais o trabalho do atraso da corrente. Então isso não vai criar aquele campo eletromagnético que deveria ser criado. Vai criar um campo pequeno, que não vai criar aquela carga ao qual aquela malha precisa. Então o que vai acontecer? Quando você fazer uma medição no osciloscópio, você vai identificar que aquele gráfico, né, que sobe e desce já está bem fraco, né? Então você já percebe que a bobina ela está com as suas espiras, né, lá dentro, está dando continuidade de um lado para o outro, porém ele está em curto, né? Ou seja, a bobina ela está com um curto interno e aí ela não vai trabalhar da forma que deve trabalhar, logo o aparelho vai ter problemas. Provavelmente, se for em uma malha de processador, o aparelho não vai ligar, vai tentar e vai travar, vai tentar e vai zerar. E aí a gente vai ter esses velhos defeitos que acontecem aí praticamente todos os dias aí na nossa bancada, beleza? Mas em dúvida, né, se caso você não tem um osciloscópio, você pode trocar as bobinas. É uma coisa que eu faço. Quando eu tenho uma leve desconfiança, quando eu vou fazer o serviço e acaba eliminando as hipóteses, verificando power management, CI de carga, processador, vejo que o processador está trabalhando através de plugar ele em um cabo USB. E aí ele tenta comunicar-se com o PC, né? Já sei que o aparelho está com o processador ativo. Aí eu verifico o power management está ok, verifico o cristal oscilador está ok. Então quando a análise está indo para as bobinas de Book aí do processador, em via das dúvidas, como não tem um osciloscópio aqui ainda, o que eu faço? Eu removo a bobina, coloco outra e já resolvi bastante aparelho fazendo isso. Por isso que eu estou dizendo para vocês aqui. Em via das dúvidas, tanto na parte do cristal oscilador quanto de bobina, você que não tem um osciloscópio,
troque esses componentes. Tem bobina ao lado do Power Manager, tá dando esse defeito, então já é um componente que você pode duvidar. Se você fez tudo o que poderia ter feito e não resolveu, não custa nada você ir trocar as bobinas, colocando outras bobinas e ver se o aparelho vai ligar, ok?